Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no programa que nós fazemos todos os sábados não, nos desculpe, mas todo primeiro sábado do mês, hoje, né? Nesse mês, nós deixamos para o final e estaremos começando daqui a pouco. Cremos que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ok? Grande abraço, a paz. A palavra aí, nosso pastor Osmar, 6h30 no Rio de Janeiro, e fica à vontade, meu pastor. As Escrituras testificam o poder e a verdade. Ouça agora o que diz a palavra de Deus ao teu coração. Ok, meus queridos, muito bom dia a todos os ouvintes, né? Todas as pessoas que nos acompanham na live também. Pastor Jacó, nosso irmãozão aqui que eu estou conhecendo hoje, irmão Sidney. Queria mandar um abração para a minha esposa que não pôde vir hoje comigo, está se preparando para um outro compromisso que ela tem com a minha filha. E também queria mandar um abração para a comunidade cristã Cristo em Nós, né? E está assim pedindo oração aos irmãos, né? O inimigo parece que tem se levantado ali no nosso lar espiritual com relação às enfermidades, né? As pessoas estão ficando doentes, os irmãos têm tido até dificuldade algumas vezes de ir à casa do Senhor por causa de algumas enfermidades, mas cremos que o Senhor já nos deu vitória, estamos orando e daqui a pouco estaremos contando testemunhos de todas essas coisas. Eu queria primeiramente, já que nós estamos iniciando aqui uma breve meditação sobre a questão da família, eu queria estar fazendo oração rapidamente, tá ok? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu queria te pedir nesta hora que tu possa falar aos nossos corações, Pai amado, que possamos ser sensíveis a Ti, ao Teu Espírito Santo, e que esta palavra fique enraizada no meu coração, nos corações dos irmãos, de cada ouvinte nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor Jacó, amém, irmão Sidney. Nós que falamos sobre família, e quando eu falo sobre família, e nós, em meio às nossas conversas, eu lembro muito de um texto que eu com certeza não vou ler esse texto todo hoje aqui, mas é um texto da prostituta Raabe, que nós conhecemos, né? E essa prostituta, ela foi tremendamente usada por Deus para abençoar a sua família. Não é verdade? E eu estou aqui com um texto de Josué 6, a partir do versículo 23, né? A palavra de Deus diz assim: então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Ok. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Versículo 23. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. E Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje. Então esse texto está falando sobre um determinado momento em que o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida e Josué manda ali 2 espias. E esses espias, eles estão ali rondando a terra para ver a quantidade de inimigos, para ver a potência ali da nação rival, né? E de repente eles se deparam com aquela casa de prostituição da prostituta Raabe. O que a gente enxerga nesse texto, né? Que o rei de Jericó, ao perceber que haviam espiões ali na terra, ele manda soldados ali para capturarem aqueles espiões.
né? E Raabe, já temente ao Senhor, o que ela faz? Ela esconde aqueles espiões, diz para os soldados que os espiões foram embora e depois despede os espiões, ó, vai por essa direção aqui, e eu quero pedir a vocês que quando vocês estiverem tomando essa terra, que vocês lembrem de mim e da minha família. E o que a gente vê, o texto que a gente leu, é que realmente ela foi livre da morte, não só ela, pastor Jacó, mas toda a sua parentela, né? E o que a gente começa já a meditar nessa palavra é que Raabe era uma prostituta. Raabe, ela creio que era até uma prostituta cultural, uma prostituta religiosa. Era uma pessoa malquista diante da sociedade. Era uma pessoa que não tinha boa reputação com os seus e creio também nem com a sua parentela. Mas a prostituta Raabe, ainda que ela estivesse naquela situação, ela foi usada por Deus para abençoar a sua família, livrar a sua família da morte. Então, o interessante, o que a gente enxerga nesse texto, é que a prostituta Raabe, ela poderia, pastor Jacó, fugir, aproveitar e fugir naquele momento junto com os espias. Ou então ela poderia negociar um livramento só para ela. Né? Porém, ela, ainda que estivesse naquela situação, ela amava os seus familiares, amava a sua parentela. Então, sabe o que ela fez? Ela não fugiu, ela não negociou a sua liberdade, mas ela intercedeu pela sua parentela. Ela amou a sua parentela. Então, a primeira coisa que a gente começa a entender aqui, quando nós falamos de família, que não importa quem você é, não importa o que você foi, não importa as suas limitações, não importa o seu passado ruim, mas o Senhor sempre te dará condições para que você possa abençoar a sua família quando você se propor a isso. Quando você colocar isso no teu coração, o Senhor, Ele te dará essa oportunidade. É uma coisa que algumas vezes é até impossível para você. Olhando para você, porque algumas vezes nós somos exigentes conosco mesmo, né? Mas o Senhor, Ele, como nós sabemos, traz à existência aquilo que não existe. Ele faz um milagre, principalmente quando se fala de família. Então, independente de quem nós sejamos, uma coisa nós temos certeza, pastor Jacó, nós podemos ser a porta de entrada para Jesus aos nossos familiares. Isso. Né? Existem familiares que viverão eternamente com o Senhor. Por quê? Por causa da sua postura, por causa da sua intercessão, por causa do seu coração e do seu amor para com os seus familiares. E quantas pessoas vivem em meio a essa questão, né, de que algumas vezes até é rejeitada pelos próprios familiares. Nós não sabemos qual era o relacionamento que essa prostituta tinha com os seus familiares. Mas nessa hora ela esqueceu esse relacionamento ruim, caso ela tenha tido um relacionamento ruim, ela colocou de lado porque o que prevaleceu foi o amor para com a sua família. E é até um apelo, nós que somos servos de Deus, que o que prevaleça nos nossos corações é o amor para com as nossas famílias. Ah, mas eu sei que o fulano não gosta de mim, a minha mãe, meu pai, meu tio, e as pessoas me magoaram. Vamos colocar por enquanto isso de lado, mas o que prevaleça seja o amor. E qual foi a postura daquela mulher, pastor, para que essa bênção, esse milagre dessa salvação da sua família acontecesse? Isso. Né? A palavra de Deus diz lá atrás, no capítulo 2, quando os espias entraram ali na casa dela, em meio à conversa que ela teve com os espias, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 4, mas a mulher
capítulo 2, no versículo 9, versículo 11, a palavra de Deus nos fala assim, a mulher falando para os espias, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Aí lá no versículo 11, o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando ela conversa com aqueles espias ali, ela está declarando que ela crê no Deus de Israel. Uma das coisas que é necessária para que nós possamos ser bênção para a nossa família, é necessário que nós creiamos no Deus de Israel. Nós creiamos no Deus que nós servimos. Porque algumas vezes, pastor, até a nível de ministros do Senhor, a gente pega microfone e traz tantas palavras abençoadas, mas na hora de nós crermos para nós, algumas vezes nos falta essa fé. Eu conheci uma pessoa, ministro da palavra, uma pessoa que pregava o evangelho, mas a pessoa tinha ainda a sua vida secular, tinha o seu emprego, e ela estava tentando um concurso público. E essa pessoa falou assim, eu escutei essa pessoa falando assim, eu não vou tentar esse concurso não, porque tem muita máfia. E eu não vou passar mesmo. Tem muita máfia. Olha só, essa pessoa, algumas vezes, pode ser ministrada uma palavra de Davi e Golias, muitas vezes, falando que Davi derruba o gigante, né? Será que Davi derruba o gigante só para os outros e não para ela mesma? Chegou a sua vez de crer no Senhor Jesus. Então, o que foi fundamental para que aquela mulher ela fosse bênção para a vida da família dela, tirasse a família dela da destruição, foi que ela acreditava no poder do Deus Todo-Poderoso. Aí a palavra de Deus diz, lá no versículo 4 do mesmo capítulo, do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, mas a mulher que tinha escondido os 2 espias, aí eu quero parar por aí. Sabe o que ela fez? Ela escondeu os 2 espias, porque ela viu ali a oportunidade dela estar realizando aquele sonho que ela tinha de salvar ela e a família dela, já que ela sabia que aquela terra seria destruída. Então, uma das coisas que essa mulher fez e que foi também importantíssimo para que a família dela fosse salva, foi que ela não só ficou na fé, mas ela agiu. Ela colocou a sua fé em prática. Né? E o que a gente entende quando nós falamos de fé, a fé, pastor, vem acompanhada de atitude. Porque se a fé ela não vier acompanhada de atitude, ela não toma forma. O que aconteceu com Abraão foi isso. Abraão vai lá e sacrifica o seu filho. Ele sabia que Deus era um Deus poderoso até para ressuscitar o filho dele, se o filho dele morresse. Mas ele não ficou só nesse pensamento, ele pegou e levou lá e foi até as últimas consequências. E quando realmente Abraão ia matar o seu filho, o Senhor falou, Abraão, não estenda as mãos sobre o seu filho, porque agora sei que tu temes a Deus. Sabe por quê? Porque a sua fé, ela não ficou limitada ao seu coração e tomou forma. Essa mulher, o que ela fez? Ela fez com que aquilo que estava dentro do coração dela tomasse forma. E o que nós devemos fazer para abençoar a nossa família é que a nossa fé venha tomar forma. O que eu tenho que fazer para que a minha família seja abençoada? Quais são as atitudes que eu tenho que ter? Será que é liberar um perdão? Será que é perdoar? O que eu tenho que fazer? Com certeza, se eu faço aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, muitos milagres acontecerão. Não por mim, mas pelo Espírito Santo que age através de mim.
E está fazendo com que essa fé que está alojada no meu coração, ela se torne palpável e o nome do Senhor seja glorificado. E a última coisa que eu queria deixar aqui sobre essa questão da família é que lá no versículo 12 e no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: aí a mulher sabia que ia ser destruída, né? Estava ali conversando com os espias, ela falou assim, ó: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Ok? E livrem-nos da morte. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? E que depois ela foi ouvida. Porque eles falaram assim: não, tudo bem, então quando nós invadirmos, você vai botar um fio de escarlata na sua janela e quem estiver dentro daquela casa não será tocado. Sabe o que essa moça fez nesse momento aqui? Ela intercedeu. Ela intercedeu. Então, uma coisa que é importantíssima, e o Espírito Santo nos pergunta: nós temos intercedido pelos nossos familiares? Nós que queremos tanto que os nossos familiares algumas vezes saiam das drogas, do alcoolismo, da incredulidade, da religiosidade. Qual tem sido o nível de intercessão? Aquela mulher intercedeu e o resultado é o resultado que nós vimos ali no final do capítulo 6. Todos foram poupados. Eu queria deixar essa palavra para os ouvintes, para todos que estão nos assistindo na live. Se estende a todos nós que estamos aqui no estúdio. Que nós, assim como essa prostituta Raabe, tendo um passado ruim, tendo uma fama ruim, ela conseguiu ser usada por Deus para abençoar a sua família. Amém. E a palavra de Deus diz lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? Mas a tua casa não será salva pela sua fé não, porque a fé é individual. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso significa que quando você crê no Senhor Jesus, você será usado como um canal poderoso para salvar a sua casa. Verdade. Em nome de Jesus. Eu queria deixar essa palavra e queria desde já mais uma vez dizer que é um privilégio para mim, né, estar aqui com os irmãos, deixando uma palavra para a família, né, e agradecendo a oportunidade, mandando um beijo para minha esposa, um beijo para a comunidade cristã Cristo em Nós, para os nossos amigos Corpo de Bombeiro lá da Saprev, Palácio Guanabara, enfim, né? E a todos nós que estamos atentos aí a esse momento. Isso é Amém? Amém. É isso aí, gente. O momento da família vai hoje, né? Mas sabe que vem, tá de volta aí, porque vai pagar a dívida que ele acabou de falar aí, não é isso? Então...